Vamos lá, então. Vamos ver agora, né, soma e subtração, né? Multiplicação e divisão envolvendo números racionais, envolvendo frações, tá bem? A primeira coisa aqui, pessoal, ó, vamos pensar aqui na soma envolvendo frações. Aqui, pessoal, dessa maneira que eu coloco, ó, coloco os dois símbolos junto, né? Soma e subtração. Isso quer dizer que vale para as duas operações, tá certo? E aqui, pessoal, então eu tenho uma soma de duas frações, tá? Depois a gente pode generalizar isso para 3, 4, 5 frações, tanto faz, tá? Eu tenho uma soma de duas frações que tem o mesmo denominador, tá certo? Esse é o caso mais simples. Quando eu tenho o mesmo denominador, para eu somar duas frações, eu mantenho o denominador e aí é só eu somar os numeradores. Então, olha lá, o A mais o B, tá certo? E eu mantenho. Se for soma, mantenho soma. Se for subtração, mantenho a subtração, tá certo? Eu mantenho a operação que estava entre as duas frações aqui. Então, olha lá, se eu estivesse fazendo algo desse tipo, ó, 2 terços mais 4 terços. Então, eu tenho soma de duas frações com o mesmo denominador. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, agora eu vou fazer aqui 2 mais 4. 2 mais 4, 6 dividido por 3. Tá certo? E ainda se quiser simplificar, 6 dividido por 3 dá 2. Né? Lembrando que todo número pode ser escrito como fração, basta lembrar que todo número pode ser escrito como fração, basta eu pensar no denominador 1. E aí, quando o denominador for 1, eu nem preciso colocar, tá bem? Se fosse subtração, mesmo procedimento, tá bem? Então, olha lá, só para lembrar aqui, vamos fazer um também. 4 terços menos 1 terços. Então, mantenho o denominador, vou fazer a operação no numerador. 4 menos 1, 4 menos 1 dá 3. 3 dividido por 3, todo número dividido por ele mesmo dá como resposta 1. Tá certo? Agora, pessoal, entra o caso, né, quando o número ou as frações, né, os números racionais aí, eles não têm o mesmo denominador. Né? Então, como que eu vou fazer quando eles não têm o mesmo denominador? Então, imagine uma adição ou uma subtração envolvendo duas frações com denominadores diferentes. Tá? Aqui eu chamei de B e aqui eu chamei de D. E eu estou sempre colocando a condição, né, pessoal? Sempre que eu tiver uma fração, o que está no denominador, olha aqui, esse era o C, C tem que ser diferente de zero. Esse daqui, o B e o D estão nos denominadores, né, são os denominadores, então eu coloco eles diferente de zero. Eles têm que ser diferentes de zero. Tá? E aí, pessoal, nesses casos, eu posso fazer o seguinte. Vocês podem usar o que vocês já aprenderam, que é quando eu tenho duas frações, soma ou subtração de duas ou mais frações, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Então eu posso achar um mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, né? Então eu vou dividindo por números primos, né? Depois eu multiplico esses números e acho o menor múltiplo comum entre eles, tá? Esse é o jeito que vocês acostumaram, na prática é o que a gente faz. Mas só lembrando que eu poderia ter um outro jeito, quando eu tenho só soma só de duas frações, não necessariamente eu preciso achar o mínimo, o menor. Basta eu achar um múltiplo entre eles. Então, o que eu faço aqui? Ó? Tenho dois números. Um múltiplo entre eles é sempre a multiplicação deles. Então, eu coloquei a multiplicação deles aqui. Tá? Depois, eu faço aquela regrinha. Divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. B vezes D. Eu nem sei quem é B nem quem é D. Né? A gente está fazendo um caso genérico. Mas quando eu divido por B, vai aparecer o B no numerador e o B no denominador. Vai aparecer isso, ó. B
vezes D, divido pelo de baixo, divido por B. Então, tá multiplicando e tá dividindo por B, cancela, vai dar quem? O D. Aí eu pego o D e multiplico pelo de cima. Então, fica D vezes A, ou A vezes D. Tá certo? Depois, eu mantenho a operação. E aí eu faço o procedimento agora para esse. Divido pelo de baixo aqui. Então, quando eu faço B vezes D dividido por D, dá B. Multiplico pelo de cima. Então, vai ficar B vezes C. BC. Tá certo? Essa é uma maneira de fazer. Tá? Ou seja, depois você só efetua a operação que você tem de adição ou subtração aqui nos números no numerador, mas resolveu o problema. Bem? Existem outras maneiras que o pessoal, vocês podem encontrar também, né? Mas no final tudo gira em torno da mesma coisa. Tem gente que fala assim, para fazer isso aqui, pega o D, multiplica ele aqui e divide ele aqui. Não altera o resultado, não é? Agora pega esse daqui que está aqui embaixo, multiplica ele aqui, multiplica ele aqui. Então olha lá, B vezes D e D vezes B é a mesma coisa. Então agora eu cheguei em duas frações que têm o mesmo denominador. Mantenho o denominador, aí eu faço esse mais o que está aqui. Então eu mantenho, né? Depois que eu achei o mesmo denominador, eu volto no caso de cima, tá? Mesma coisa. E aí, né, pessoal? Outro caso seria fazendo o MMC, tá? Então vamos pensar um caso aqui. Como que eu faço um MMC? Ó, vamos pegar umas frações, ó. Meio mais 1 por 2 quartos mais 7 sobre 3. Então, como que eu faço isso daqui? Poderia usar essa regra, fazer uma soma primeiro, depois fazer outra, não é? Só vou trocar esse sinal para fazer uma soma e uma subtração aqui junto já. O mínimo múltiplo, como que eu faço? Eu pego os denominadores que eu tenho. Então, nesse caso, são 2, 3 e 4, tá? E vou dividindo pelos primos. Quem são os primos? São todos os números que são só divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Então, 2. 2 é um primo, né? Porque 2 só é divisível por 1 e por 2. 3 também é um primo. 4. 4 já não é, porque 4 é divisível por 1, por 4 e por 2. Então, já tem 1, 4, né? Então, não entra. O 5. 5 é. 7. Então, tem os números primos lá, tá bem? Então, começa pelo 2. Eu vou vendo quem é divisível por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3. 3 não dá para dividir por 2, então eu mantenho. 4. 4 dividido por 2 dá 2. Tem número ainda que é divisível por 2? Tem, então eu mantenho ele. Faço novamente o 2. E vou fazendo pelo 2 enquanto tiver número divisível por 2. Depois por 3, enquanto tiver número divisível por 3. Depois por 5 e assim sucessivamente. Então esse daqui já não tem mais nada, eu mantenho. Esse não é divisível, eu mantenho. Agora esse é. 2 dividido por 2 dá 1. Acabou os divisível por 1, vou para o próximo primo. Nesse caso é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já não tem mais nada, eu mantenho. Chegou aqui embaixo tudo 1, acabou. Vem aqui e multiplica esses números. Então, olha lá, 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12. Então, 12 é o MMC, é o mínimo múltiplo comum deles. Então, achei aqui o 12. Vou fazer aquele procedimento. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Vou fazer 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mantém a operação que eu tenho aqui. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes o de cima, 3 vezes 2 dá 6. Menos 12 dividido por 6. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 7, 28. Agora é só eu manter o denominador e efetuar a operação aqui de soma e subtração. 6 mais 6, 12. 12 menos 28 vai dar menos 16. Se quiser dá para simplificar, né? Mas enfim, é esse procedimento que a gente faz, tá? Pessoal, nem tô falando, né? Mas assim, antes disso, né? Tem que estar com a tabuada aí afinada, né? A gente vai usar bastante tabuada, tá bem? Agora, pessoal,
Então, a gente falou de soma e subtração envolvendo frações. Multiplicação envolvendo frações. Então, quando eu tenho multiplicação de frações, né, é o caso mais simples, é só lembrar, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, imagina o seguinte, que ó, você tem A dividido por B vezes C dividido por D. Basta você multiplicar os numeradores, A vezes C, e multiplicar os denominadores, B vezes D. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. Tá bem? Então, a gente fala, né, que na multiplicação a gente multiplica em linha. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Tá certo? E na divisão? Na divisão, pessoal, né, aqui está escrito A dividido por B. Tudo isso, então tem um travessão principal, a gente sempre tem que identificar quem é o travessão principal, dividido por C dividido por D. Né? Então, lembrando aqui, você tem uma divisão, aqui tem as condições, olha lá, B dividido por... B tem que ser diferente de zero para satisfazer essa divisão, D tem que ser diferente de zero para satisfazer essa divisão de baixo, e daqui a pouco eu vou mostrar por que o C tem que ser dividido por zero. Isso daqui, pessoal, né, tá escrito desse jeito, mas poderia ter escrito assim, ó, A dividido por B dividido por C dividido por D. Tá? E a regra aqui como que é, pessoal? Na divisão, na multiplicação eu multiplico em linha, né? Na divisão eu vou manter a primeira fração, A dividido por B, e a segunda fração, que é essa daqui, eu vou inverter ela. O que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Tá? Então, nessa daqui, ó, A dividido por B, dividido por C, dividido por D, vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ah, C dividido por D, quem que é o inverso? D dividido por C. Então, eu tenho uma divisão, eu inverto a segunda fração, aí ela passa a ser uma, consequentemente eu inverto também a operação, era divisão, passou a ser multiplicação, tá certo? E aí, se a multiplicação agora é só eu multiplicar aqui. A vezes D dá o AD, B vezes C dá o BC. E aí, lembrando, né, que aqui nessa divisão D dividido por C, o C tem que ser diferente de zero, tá? Então, nessa semana, pessoal, bem rapidamente aí, a gente resumiu grande parte que a gente vai usar o ano todo e no semestre que vem também. Ou seja, nas partes exatas vocês vão sempre estar trabalhando aí, né? Com multiplicação, adição, subtração e divisão, tá? Então agora, pessoal, vocês vão precisar treinar um pouco essas operações e eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Além disso, quem ainda tiver dificuldade, procura no YouTube algumas videoaulas, tá certo? Das operações básicas, tá certo? Treina um pouco essa parte aí, que embora essa parte é uma parte relativamente simples, ela sempre vem dentro de outros, né, outros itens aí, e às vezes, a maioria das vezes, o pessoal erra em coisas simples, tá bem? Então, até mais, pessoal, até a próxima aula.